Como vão, meus amigos, minhas amigas? Estamos aqui para mais uma aula de processo civil e hoje nós vamos estudar as tutelas específicas e a tutela obtida pelo resultado prático equivalente. Então vamos aqui uma olhada nesse tema que é muito importante e às vezes subtrabalhado nos manuais e na graduação. Infelizmente não dá tempo de aprofundar todos os tópicos. Mas é o seguinte, em especial para as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, a gente tem que observar a complexidade do evento que está antecedendo aquela obrigação. Isso porque muitas vezes é mais interessante para se alcançar a tutela específica que se pretende atingir, ações de natureza inibitória, de natureza preventiva, do que mesmo esperar um ressarcimento pelo inadimplemento da obrigação. E esse tema, para que a gente possa entendê-lo em toda a sua complexidade, a gente precisa lembrar daqueles elementos que compõem a responsabilidade civil. Por quê? Porque normalmente a gente analisa na responsabilidade civil que existe um fato que deu origem, desencadeou ali o processo, aquele nexo de causalidade, existe o dano que foi causado e daí vem a reparação. O problema é que a gente tem uma tendência quase que instintiva a pensar na pretensão processual voltada a essa indenização, a reparação de um dano pelo ilícito que foi causado. Mas na verdade nós temos ações que podem ser destinadas ao ilícito, para evitar o ilícito, e nós temos ações destinadas a evitar o aprofundamento ou agravamento desse dano. Então você não pode pensar em um único ponto, você tem que estratificar essa realidade complexa e pensar na atuação estratégica de modo a evitar que se chegue ao dano. E é por isso que quando se fala na tutela específica e na tutela pelo resultado prático equivalente, a gente vai muito além da indenização do dano, da chamada tutela ressarcitória de natureza pecuniária e antecede nesses elementos. Isso é um tema que há muito vem sendo tratado e agora ele encontrou um amparo no CPC em um dispositivo, embora ainda muito direto, mas já nos permite distinguir essas diversas situações e analisá-las com um pouco mais de cuidado. Então eu queria tratar aqui inicialmente com vocês com o artigo 497 do CPC, onde a gente vai observar essa referência à tutela inibitória e à tutela de remoção de ilícito. Vamos dar aqui uma olhada e a gente analisa, tentando estratificar, tentando dividir isso para vocês, para que a gente possa entender melhor. O artigo 497 vai dizer que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Eu quero primeiro fazer uma distinção entre essas duas realidades, a tutela específica e a tutela pelo resultado prático equivalente. Nós temos como foco principal entregar exatamente aquilo que foi pedido pelo credor, pelo exequente, pelo autor da ação. Mas, eventualmente, a identidade absoluta não vai ser possível e ainda assim eu poderei ter uma providência a ser adotada que garantirá algo tão próximo quanto possível daquilo que foi pretendido. E aí nós falamos na tutela pelo resultado prático equivalente. Não há um conceito determinado e unânime da doutrina sobre a distinção entre essas duas realidades. O que nós temos, tentando separar aqui duas correntes a esse respeito, é que quanto à tutela pelo resultado prático equivalente, eu teria ali somente a possibilidade de alterar aquele que é o chamado pedido imediato, ou seja, aquele pedido da providência para se atingir a tutela específica, mas que até por força do princípio da congruência, o juiz não poderia determinar algo que fosse diverso daquilo que foi pedido pelo credor, pelo autor da ação. Então eu não poderia alterar o pedido mediato, o pedido da providência da tutela jurisdicional em si. Eu poderia alterar a forma de chegar lá, se é uma ordem de entrega de bem ou se é uma busca e apreensão daquele bem. Esse caminho poderia ser alterado.
e qualquer outra interpretação violaria o princípio da congruência, e esse é o posicionamento, por exemplo, do professor Luiz Guilherme Marinoni. Mas nós temos uma outra corrente que entende com um pouco mais de alcance essa expressão tutela pelo resultado prático equivalente, onde eu, além de poder alterar o pedido imediato, poderia alterar inclusive o pedido imediato, desde que aquela tutela que fosse pedida, a finalidade dela também seja alcançada. Imaginemos uma situação de uma fábrica que está poluindo. O pedido feito pelo autor daquela ação é para que se feche a fábrica, e eu posso... A finalidade desse fechamento é acabar com a poluição, mas eu também posso deferir, entregar o resultado prático equivalente, obrigando aquela fábrica a instalar filtros, instalar equipamentos que possam garantir que a poluição cesse. Então você vê que existem ali formas de se chegar. E para essa corrente, isso não viola o princípio da congruência, porque o próprio código autorizaria, por essa expressão, uma certa flexibilidade ao princípio da congruência. Nós temos essas duas correntes, é importante a gente perceber que elas concordam em 99% das situações, ou seja, todas as ações devem ser dadas, devem ser adotadas para se alcançar aquela tutela específica, mas essa segunda corrente, ao qual eu me associo, me parece ser mais razoável, ela permite ali um ajustamento em algumas situações específicas para uma adequação da tutela específica ao caso concreto, tá bom? Mas é isso. A ideia dessa tutela específica, da busca da tutela específica, é que eu tenho que esgotar, exaurir os meios que são possíveis para entregar aquela tutela, e não ao primeiro sinal de dificuldade, de resistência da parte contrária, converter aquela obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa em um ressarcimento, em uma indenização por perdas e danos. Tá certo? Essa é a principal noção. E isso é o que nós devemos fazer. Logicamente, existem circunstâncias, nós vamos ver no detalhamento das execuções dessas obrigações, que o executado, após o prazo para cumprimento da obrigação, ele pode preferir requerer a indenização pelo valor correspondente, pela indenização por perdas e danos. Então essa é a noção. Mas vamos lá, como eu falei, a gente tem várias formas de chegar a isso, e entra aí o parágrafo único, que é um dispositivo muito importante que eu queria que todos dessem a atenção que ele merece. Vamos lá, o parágrafo único aqui do 497. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Percebam nesse dispositivo que nós temos 4 situações que são numeradas pelo código. Vamos novamente olhar aqui o dispositivo, observando e destacando para vocês cada uma delas. Ele fala que é possível, para a concessão dessa tutela específica, inibir a prática, inibir a reiteração dessa prática ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção. Em nenhuma dessas situações narradas pelo código, nós temos a necessidade de discutir a responsabilidade, a culpa ou o dolo do agente daquele ilícito ou o dano que foi causado. Porque, como eu falei lá atrás, o foco não está no dano, o foco está no ilícito, o foco não está no prejuízo e na indenização do prejuízo, mas em evitar o dano. Então nós temos essas 4 situações e eu queria distingui-las. Embora essa distinção seja importante por uma questão até didática e de compreensão melhor da situação, entre elas há ali uma fungibilidade. Na prática, as coisas, às vezes, o tempo se desenvolve muito rápido de uma para outra e nós temos essa mudança. Isso não é uma novidade do código. As tutelas inibitórias não nasceram com o código. Nós já temos e sabemos, e todos consideram regular, a tutela
as ações de enunciação de obra nova, as ações do interdito proibitório, que são tutelas inibitórias próprias. E sobre essa questão da fungibilidade, a gente também pode se pautar aí com o exemplo das ações possessórias, em que você às vezes tem um interdito proibitório diante de uma ameaça de invasão daquela posse, e quando na verdade ao andar do processo, aquilo que era uma ameaça já se concretizou e você já precisa pleitear a reintegração da posse. Então esse é o contexto, é isso que nós devemos colocar. Dois detalhes aqui muito importantes. O primeiro é que, por algum motivo, as pessoas associam esse tipo de tutela a uma tutela provisória. Ela é preventiva, disso não tenho dúvida. Eu quero evitar que as coisas aconteçam ou se agravem, mas isso não quer dizer que ela seja uma tutela provisória. Esse pedido pode ser o meu pedido final. É isso que eu quero em definitivo. Então eu não posso limitar, dar esse ar de uma natureza cautelatória somente. Isso é o pedido final, isso é um pedido que se quer. E mais do que isso, uma tutela inibitória pode ser a melhor e a mais eficaz das formas de evitar, de resguardar um direito. Afinal de contas, se imaginar uma divulgação de um vídeo que ofende a honra de uma pessoa, a intimidade de uma pessoa, é muito melhor se buscar evitar que esse vídeo se torne público do que mesmo depois reparar essa pessoa pelo dano que a exposição a causou. Tá certo? Então, essa forma, a importância que tem que ser dada a ela é a máxima, porque ela se manifesta com todos esses detalhes. Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, para que relembrem quais são essas hipóteses. Então, nós temos aí a tutela inibitória da prática, a tutela inibitória da reiteração e a tutela inibitória da continuação. E, além delas, a tutela de remoção desse ilícito. Para entender essas quatro situações, a gente tem que observar que existem dois tipos de ilícito. Aqueles ilícitos que ocorrem de uma única vez e se exaurem, e ilícitos que são permanentes. Então, para a tutela inibitória, nós podemos ter ações destinadas a cada um deles. Então, primeiramente, se você imaginar esse caso que eu já falei, de uma transmissão de um programa televisivo que ofende a propriedade intelectual ou a imagem de alguém, ao transmitir, o ilícito já se efetivou. Então eu já tenho ali a sua realização. Mas se eu imagino, indo aqui para o direito ambiental, uma empresa, também no exemplo já dado, que está poluindo, lançando gases tóxicos na atmosfera, constantemente, aquele ilícito ele é permanente. Enquanto aquela chaminé está expelindo aqueles gases, ele está cometendo o ilícito. Então são duas situações em que eu posso inibir. E aí eu posso inibir o acontecimento do fato, ou evitar que aquele ilícito continuado ele sequer se inicie, ou caso tenha iniciado, que ele cesse, que ele pare de ocorrer, tá bom? E eu tenho uma situação que é uma decorrência delas, mas saindo do ilícito e partindo para o dano, que também precisa ser analisado. Que eu tenho uma tutela que eu vou agora retirar o ilícito, não é? Que eu vou remover o ilícito. O ilícito, os efeitos do ilícito, para ser mais preciso, porque o ilícito ele ou ocorreu, foi imediato, ou está ocorrendo, mas mesmo que eu cesse esse ilícito, eu continuo tendo os efeitos dele permanentemente ocorrendo. Por exemplo, imagine uma empresa que despeja lixo tóxico num lago. Aquele ato de despejar é o ilícito, é um ilícito de efeito único. Eu posso ter aquela mesma empresa canalizando e jogando o esgoto permanentemente naquele lago. Eu posso ter uma tutela inibitória para evitar que isso aconteça. Mas se já aconteceu, enquanto aquele material tóxico está no lago, ele está poluindo. Então eu tenho um efeito do ilícito que está permanentemente ali. Eu tenho que agora ter uma ação para remover o ilícito, não só indenizar. Eu quero garantir que haja desintoxicação daquele ilícito, tá bom? Daquele lago. E aí, pessoal, nós temos, a partir dessas, também o dano que pode ser causado.
Então eu tenho situações em que, mesmo removendo o ilícito, mesmo removendo os efeitos do ilícito, eu vou ter o dano que já foi causado por conta do ilícito ocorrido, e aí eu tenho a tutela ressarcitória. Quando nós pensamos em situações complexas, como por exemplo o desastre que ocorreu em Brumadinho, nós podemos entender um pouco melhor como essas medidas elas são complementares. Então, eu tenho uma tutela inibitória ligada a outras barragens que poderiam igualmente romper e contaminar mais ainda a região. Eu tenho a remoção do ilícito com a desintoxicação do rio. Eu tenho a indenização para aquelas famílias que foram diretamente, imediatamente atingidas. Você vê que é uma forma mais completa de atacar o problema, tá certo? E aí, mais um artigo que é importante para a gente é o artigo 499, que fala que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica a obtenção do resultado prático equivalente. Ou seja, a possibilidade da indenização não significa que eu não possa continuar perseguindo a tutela específica, a tutela pelo resultado prático equivalente. É exatamente o oposto. A indenização, ou ela é uma opção dada ao autor, ou ela é a última medida que o juiz só deve converter contra a vontade do autor se ficar demonstrada a impossibilidade, e muitos autores entendem essa impossibilidade como uma extrema dificuldade, algo que seja desproporcional, desarrazoado para o caso concreto, tá certo? Um outro detalhe bem interessante é a questão da prova ligada a isso. Como eu falei lá atrás, ninguém tem que provar dano, ninguém tem que provar culpa ou dolo. Por isso que na tutela inibitória, a prova ela é presuntiva, ela é indiciária. São alguns elementos, alguns fatos que apontam para a possível ocorrência daquele futuro fato ilícito. Quando eu falo da reiteração de um ilícito, não é algo que está ocorrendo, pegando o exemplo já dado, aquela empresa que está despejando material tóxico no lago, se ela não tem uma estação de tratamento para aquele material, ela vai voltar a despejar. A prova, nesse caso, fica um pouco mais fácil, porque como eu quero evitar que se reitere, eu tenho uma prova mais concreta de um fato já ocorrido, que foi o primeiro ilícito, e também essa prova indiciária do segundo ilícito. Também em relação àquele ilícito que é continuado, agora ele está presente, então a prova acaba sendo mais fácil. Mas realmente aqui o juiz não tem que exigir uma prova concreta e indiscutível dessa situação, porque senão você estaria diante de uma prova diabólica, não é? Uma prova extremamente difícil de ser efetivada, e isso reverteria uma verdadeira negativa da prestação jurisdicional. Mas é isso, pessoal. Entendam todo esse contexto complexo do ilícito, do dano e do prejuízo causado, não é, que pode ser reparado, mas lembrando também dessa primeira parte. Às vezes atacar o ilícito não é a única forma, não é a melhor forma de resguardar o interesse daquela pessoa, mas é a única, porque a indenização muitas vezes ela vai amenizar, mas não vai conseguir compensar integralmente, reintegrar completamente o direito daquela parte, tá bom? Então, com essa primeira aula, esse pequeno lembrete, a gente abre aqui essa discussão para a execução das tutelas voltadas a obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Nos vemos nas próximas aulas.